Você vai ouvir palavras de coração para coração, conforto e fraternidade, no ar. Mensagens de Esperança. Olá, caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, entrando no ar pelas ondas amigas de 1400 kHz AM e para a internet www.radioriodejaneiro.am.br, mais uma edição do programa Mensagens de Esperança. Apresentação de João Aparecido, que agradece a carinhosa sintonia de todos. E para suas saudações iniciais, Terezinha Lombreiros. Queridos ouvintes, as nossas saudações carinhosas para todos. Passamos para a nossa primeira mensagem. É do livro Jesus no Lar, o espírita Neio Lúcio, o médium Franciscano Xavier e a editora Federação Espírita Brasileira, o capítulo 26, O Valor do Serviço. Filipe, velho pescador de Cafarnaum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías, passou a comentar a diferença entre os justos e injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia a vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície? O anjo insistia no chamamento, contudo a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso, que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou-se, sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e ligeira, ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o Senhor comentou em seguida a longo intervalo:
A virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sob o firmamento pontilhado de luz. Ouvimos a mensagem registrada por Neio Lúcio no livro Jesus no Lar. Pudemos observar que na história narrada por Jesus fala sobre as virtudes, mas na realidade, gente, nós vamos entendendo com a iluminação que a doutrina espírita nos possibilita e a expressão de Jesus que nós temos que ser úteis, e os espíritos nos dizem: a prática da caridade é muito difícil, mas todos nós podemos ser úteis. E aí a expressão que Jesus usa: meu Pai trabalha ainda e eu também. Então é mais útil aquele que se predispõe a servir a quem precisa, porque na expressão já conhecidíssima nossa, que Deus serve os homens através dos próprios homens. Então, se nós olharmos à nossa volta, tanta coisa por fazer, quanta carência, quanta necessidade. Se mantivermos um clima de indiferença a tudo que nos cerca, a demonstração está exatamente quanto nós estamos estagnados, parados. E por menor que seja a nossa ação de solidariedade, de compartilhamento, já começamos a caminhada no processo evolutivo. Meu Pai trabalha ainda e eu também, expressões do nosso Mestre Jesus. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Vocabulário Espírita. Do livro Lex Kardeciano, Manual de Termos e Conceitos Espíritas, de Lamartine Palhano Jr., pela editora Leon Denis. Ele anotou o termo caridade, do latim caritate, uma palavra nova, nascida no meio de uma doutrina nova e que descreve uma qualidade nova. Na verdade, uma palavra que indica uma atitude nova para com os outros, impossível sem a dinâmica cristã ou similar. Jesus enunciou em Mateus 5:43-48 que o amor humano deve seguir o padrão do amor de Deus, ágape. Assim, o significado de ágape é a benevolência incondicional, a boa vontade, o amor ao próximo, fazer o bem sem olhar a quem. A caridade é o amor aplicado a todos, não só para os da mesma comunidade, como querem alguns cristãos exclusivistas. O lema do Espiritismo a esse respeito é: fora da caridade não há salvação. Conforme Aurélio, no vocabulário cristão, o amor que move a vontade à busca efetiva do bem de outrem e procura identificar-se com o amor de Deus, uma das virtudes teologais. Meus amigos, agradecei a Deus que vos permitiu pudesseis gozar da luz do Espiritismo, não porque só aqueles que a possuem podem ser salvos, mas porque vos ajudando a melhor compreender os ensinamentos do Cristo, ela vos fez melhores cristãos. Fazei, pois, em vós, vendo, se possa dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus, qualquer seja o culto a que pertençam. Assim, nesta mensagem, Paulo o Apóstolo, Paris, 1860,
extraído do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15º, número 10. Adotou Lamartine Palhano o termo caridade no seu Lexo Kardeciano, Manual de Termos e Conceito Espírita, pela editora Leon Denis. A música também é uma mensagem de esperança para nós, almas imortais. Ouçamos a faixa de número 8, Ave Maria dos Seus Andores, Vansan, solos de violão. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança, passando para o módulo Painel do Livro Espírita. Livro Também a Notícia. Em minhas mãos, mais um lançamento da editora M. O título, No Vai e Vem da Vida. É um romance mediúnico. E os autores, o espírito Dize Akbar e o médium Pedro Santiago. Pedro Santiago já tem vários livros publicados. Nasceu em 1943 na cidade de Serrinha, Bahia. Ele é jornalista e radialista. Atuou como locutor e apresentador na Rádio Educadora de Salvador, onde reside atualmente. Conheceu e identificou-se com a doutrina espírita quando de sua busca por ensinamentos espirituais. Hoje é palestrante e se dedica ao esclarecimento espiritual em sessões de desobsessão. Em 1990, recebeu pelo espírito Dize Akbar o romance Rabboni, Novos Rumos, iniciando-se na psicografia. O livro teve uma continuação em Rabboni, Caminhos da Redenção. A parceria com Akbar também rendeu O Mar ao Infinito, Quando o Amor é o Remédio e a Dor ao Amor, entre outros. Pedro Santiago também psicografou O Sonho de Zaira, desta vez com O Espírito Magdalas, todos publicados pela editora M. Vejamos como é que ele faz a apresentação, o autor espiritual.
A afirmação de Jesus de que nenhuma ovelha ficaria fora do rebanho constitui para nós uma confortadora esperança e nos leva à compreensão de que somos herdeiros de recursos divinos e inesgotáveis, instituídos nas leis eternas e imutáveis, as quais proporcionam a todos nós a oportunidade de regeneração moral e, consequentemente, desenvolvimento espiritual. Pois se assim não fosse, o Divino Mestre não teria atraído para a sua seara divina o audaz perseguidor dos cristãos, despertando-o com a simples pergunta: Saulo, por que me persegues? E o jovem doutor da lei, tocado pela luz do amor, transformou-se, constituindo-se em um dos principais divulgadores da Boa Nova, cuja história é sempre lembrada como exemplo de coragem, persistência, determinação e convicção tão profunda que, antes de terminar a sua existência, dedicada na totalidade ao cristianismo nascente, afirmou: já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Não teria da mesma forma o Mestre Divino, justo e amoroso, indicado a Madalena um novo caminho ao aconselhá-la: vai e não peques mais. E mais adiante, num rápido diálogo: ame e sirva. E a mulher, conhecida como pecadora, rompeu as barreiras do mal moral, abriu as comportas do infinito e permitiu que a luz do amor clareasse o novo caminho sugerido, que doravante foi percorrido com perseverança e dignidade até o final da existência. Se Jesus, o divino mestre da sabedoria e da bondade, assim agiu, quem somos para julgar irmãos nossos que, moralmente enfermos, caem na marginalidade da corrupção, da perversão ou quaisquer outros tipos de crime? Não foram eles também criados pela essência do amor divino? E quem pode garantir que eles não estão passando por caminhos por nós já percorridos? Afinal, é a lágrima derramada e o suor do esforço empreendido que, revertidos em educação moral, direcionam a criatura humana para os caminhos indicados por Jesus, a luz do mundo. Que as histórias de Paulo de Tarso e de Maria de Magdala nos sirvam de exemplo, mas que não nos esqueçamos de que a reencarnação por si mesma fundamenta histórias que a própria vida conta. Que podemos retirar destas mesmas histórias narradas pela vida importantes ensinamentos para aplanar os caminhos a serem percorridos, que não nos passem despercebidas as minúcias nelas contidas, para que mais tarde não sintamos vergonha de certas situações contidas na história narrada pela nossa própria vida, como as que se encontram relacionadas com o personagem principal deste novo romance, que com muita alegria passo às suas mãos. Será fácil notar durante a leitura que ações consideradas habitualmente de pouca importância acabam repercutindo, quer positiva ou negativamente, na vida das pessoas e também, por consequência, em nossas vidas, já que muitos enganos podem se encontrar simplesmente na aparência. Afinal, no que parece ser, nem sempre se encontra a verdade. Notará também que o perdão, conforme o ensinamento de Jesus, não ocorre simplesmente através de expressões desprovidas de sentimento, mas sim por ação do amor, que o ser espiritual, quer esteja encarnado ou desencarnado, não deixa de ser, por haver deliquido um projeto divino, fadado à iluminação e à felicidade plena, uma vez que a justiça divina se encarrega de alcançá-lo no tempo e momentos certos, não para castigá-lo, mas sim para educá-lo e, consequentemente, ajustá-lo nos ditames das leis universais. Como ainda
exemplifica a presente história o soerguimento do espírito, seja qual for a sua situação atual. Estabelece-se na prática das lições luminosas do Evangelho e, finalmente, exemplifica que quem, porventura, procurar conhecer o Divino Mestre, jamais o esquecerá. O livro cita ainda a reencarnação como exemplo do perdão de Deus, a repercussão dos nossos atos incursos na lei de causa e efeito, sob a decorrência de emoções e expectativas, rogando ao Divino Mestre a bênção do seu amor para as nossas vidas. Expresso a minha gratidão e o desejo de um bom proveito na leitura desta nova obra. Dize Akiban, é o Espírito que nos possibilita, no vai e vem da vida, um romance mediúnico, através do médium Pedro Santiago, pela editora M. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro e o programa Mensagens de Esperanças. Passando para a leitura do livro Jesus no Teu Dia a Dia. O médium é Aguinaldo Paviani e o Espírito José de Moraes. Capítulo 32, Conheça-se a si mesmo. É comum conhecermos detalhadamente a vida alheia, mas já conhecemos nossa vida íntima? É comum visitarmos os parentes consanguíneos, mas já visitamos nosso interior? É comum viajarmos nos períodos de férias, mas já viajamos para dentro de nós mesmos? É comum procurarmos respostas fora de nós, mas já tentamos procurá-las dentro? Tudo converge para dentro, tudo converge para nós mesmos. Se ainda não o fez, inicie um estudo minucioso a respeito de seus medos, suas fraquezas, suas mazelas e descubra qual seu verdadeiro calcanhar de Aquiles. É um processo lento, mas urgente. Os outros podem nos aconselhar, emitir opiniões sobre este ou aquele problema. No entanto, não se iluda. Terá que encontrar sozinho suas próprias respostas. Desejar que um espírito lhe diga exatamente o que fazer é não querer assumir responsabilidade. Orientações espirituais são válidas, mas não é a orientação deste ou daquele espírito que lhe salvará a existência, mas sim aquela voz íntima da consciência que o alerta diariamente sobre os erros que comete. Ouça a voz da consciência. Estão em sintonia com a Rádio Rio de Janeiro, o programa Mensagens de Esperança. Palavras de Luz é mais um livro editado pela Federação Espírita Brasileira, do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Reúne os pensamentos de Emmanuel de vários livros publicados pela Federação Espírita Brasileira desse espírito através de Chico Xavier. Então, do livro Consolador, o item 64, Sociologia, a editora destacou o seguinte pensamento de Emmanuel: nas horas comuns da existência, procuremos a luz evangélica para analisar o erro e a verdade, discernir o bem e o mal. Todavia, no instante dos julgamentos definitivos, entreguemos os processos a Deus, que antes de nós saberá sempre o melhor caminho da regeneração de seus filhos transviados. Emmanuel, no livro Palavras de Luz. Terezinha, suas despedidas. Queridos ouvintes, eu deixo o meu carinho, as minhas saudações afetuosas para todos. E assim, queridos ouvintes, estamos chegando ao final de mais uma edição do nosso programa Mensagens de Esperança. Que possamos estar juntinhos novamente no nosso próximo programa. Muita paz em todos os corações. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mensagens de Esperança.